O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o terceiro Cariri Cangaço. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer. O Manuel Severo Gugel Barbosa, ele é administrador de empresas, já atuou no mercado financeiro como gerente e superintendente do Big Banco, é o curador e coordenador do Cariri Cangaço. O outro convidado é o professor Ângelo Osmírio Barreto, ele é graduado em História, escritor e pesquisador do Cangaço, membro da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, em Mossoró, atual presidente nacional da União Nacional de Estudos Históricos e Sociais, São Paulo, e a Mestre Academia de Letras do município do estado do Ceará, ocupando a cadeira número 23, representando o município de Jaguaruana. É autor de Curiosidades do Cangaço. O outro convidado é o Aderbal Simões Nogueira, ele é administrador de empresas, produtor e diretor de vídeo, atua na área de vídeos institucionais, de treinamento educativos. À frente da Lazy Vídeo Produções, é sócio da Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, sediada em Mossoró, e que tem sócios em todo o Brasil e também no exterior. Então eu vou pedir um pequeno intervalo e em seguida voltamos para discutir o tema Cariri Cangaço. Seis importantes municípios da região cariense sediarão a terceira edição do Cariri Cangaço 2011, o grande encontro da história do Cariri Cangaço e do Nordeste brasileiro. Pesquisadores, historiadores e demais adeptos da história do cangaço do Nordeste e do Ceará estarão sendo convidados para participar de 20 a 25 de setembro da terceira edição do Cariri Cangaço, o maior e mais importante evento que trata deste assunto no país. Mais de 150 pesquisadores e convidados do Brasil inteiro, assim como renomados estudiosos do assunto, estarão abrilhantando este Cariri Cangaço 2011, que acontece nas cidades do Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Porteiras e Aurora. O tema central deste ano é da insurreição à sedição. Tudo pronto para o Cariri Cangaço? Queria colocar aqui a primeira pergunta para vocês. Então eu queria saber o seguinte: esse tema cangaço, no mundo de violência que nós estamos hoje, os cangaceiros de antigamente parecem até pessoas românticas em relação ao que nós temos hoje. Nós temos medo até da nossa própria sombra quando andamos nas grandes cidades brasileiras, principalmente. É a primeira pergunta que eu faço para os três. Vou começar ali com o nosso amigo Severo. Vamos lá, Severo. Bem, Jonas, essa é uma provocação que, de qualquer forma, virou corriqueira. Sempre que, desde os primeiros momentos em que ensaiávamos a produção do Cariri Cangaço, nós nos detínhamos diante dessa grande provocação entre a violência de ontem, do início do século XX, por exemplo, que foi o tempo áureo do ciclo de Lampião, do ciclo de cangaço lampiônico, com a violência que nós acostumamos a acompanhar hoje, todos os dias, a todos os momentos, na nossa sociedade moderna. Cangaceiro parece um personagem romântico diante da violência absurda a qual a sociedade está submetida. Mas nós não podemos fazer uma análise tão simplória dessa maneira. Na verdade, o cangaço, ele nos revela uma violência extremamente cruel que submeteu por 20, 30, 40 anos uma sociedade rural brasileira, nordestina, que, guardadas as suas peculiaridades, as suas características, pode sim se comparar com a violência da sociedade moderna de hoje. Então, eu não vejo o cangaço, apesar de termos hoje um volume de violência muito maior, naturalmente a sociedade evoluiu, a grande densidade demográfica, a concentração
de pessoas nas áreas urbanas, mas na verdade o cangaço, Rondas, foi muito cruel, muito cruel. E a gente não pode, me permita, fazer esse tipo de comparação assim tão simples dessa maneira. Então vamos ouvir aqui o nosso amigo Ângelo Osmiro Barreto. Jonas, o cangaço, sem sombra de dúvida, foi um movimento extremamente violento. Nós não podemos negar isso. Inclusive nós, enquanto pesquisadores, sofremos hoje, quando vamos fazer uma palestra ou uma conversa, principalmente em escolas, por que se estuda esse tema cangaço? Justamente porque foi um tema violento. Isso pode ser um parâmetro que a gente tem para fazer uma comparação com o que acontece hoje. Mas, como bem falou o Severo, sem cometer o anacronismo. Por quê? Era uma época diferente, era um momento diferente. Existiam os coronéis, existia beatos e os próprios cangaceiros. Então, a gente fazer essa comparação hoje do cangaço na década de 20 e 30 com o banditismo hoje, ela é perigosa. Uma vez, um remanescente, uma pessoa, um contemporâneo do cangaço, nós perguntamos a ele o que era Lampião. Estou falando Lampião porque foi o mais importante dos cangaceiros. Se ele achava que era um herói ou bandido. Ele pensou um pouco e respondeu, não, Lampião foi um cangaceiro. Quer dizer, ele tinha aquela figura do cangaceiro não só como um bandido, mas uma pessoa que viveu uma época diferente, que a gente tem que ter muito cuidado para fazer essa comparação, sem nunca esquecer que o cangaço foi um movimento extremamente violento, disso a gente não pode fugir. Aderbal. Mas eu acho que a gente procura entender um pouquinho aquela época para tentar melhorar um pouco a nossa vida hoje e a vida dos nossos filhos. Porque antigamente era Lampião, um bando de Lampião, em praticamente todos os estados do Nordeste. Hoje em dia eu costumo dizer que no bairro que eu moro existem quantos Lampiões. Então a coisa só piorou extremamente, a violência hoje é muito maior do que naquela época, tá certo? Então a gente procura estudar aquele fenômeno, que de maneira ou de outra foi um fenômeno social, para tentar melhorar a nossa vida e principalmente os nossos descendentes, né, que a gente que anda muito por aí, o que a gente costuma ver é uma violência totalmente banalizada. A coisa está tão banal que hoje em dia a cena de um crime, você passa por ela, é como se você estivesse olhando para uma porta. Ninguém se assusta mais. Na época do cangaço, não. A partir do momento que tivesse uma morte, aquilo ali era repercussão em todo canto, era uma coisa rara de acontecer nas grandes cidades, acontecia no meio rural, né, no meio dos cangaceiros, dos coronéis, da polícia, mas não era uma coisa banal. Hoje em dia a violência se tornou de uma banalização, quase guardando as devidas proporções, como se fosse um carnaval. Você vê costumo dizer que você vê um programa policial, você vê um cadáver na rua caído, e um monte de criança atrás dando tchauzinho, sorrindo, querendo aparecer na televisão. Ou seja, aquela pessoa, aquele corpo que está ali na sua frente não significa absolutamente nada. Mas eu queria voltar de novo aqui com o Manuel Severo, né, para tentar contextualizar essa minha questão, e porque eu conheço muito pouco do cangaço, né, mas da literatura do cangaço conheço como popular, mas os cangaceiros mandavam avisar quando chegavam a entrar na cidade, né? Com certeza. De longe você sabia que ele ia invadir aquela cidade e a gente podia até correr com medo dele. Sim. Mas hoje os caras não avisam não, eles invadem a sua casa, se sequestram você, eles colocam o revólver no seu carro, eles invadem as lojas, certo? Os shopping center, eles invadem, fazem mutirão no meio da rua e para roubar as pessoas. Então, esse tipo, quando eu quis dizer que, rapaz, era simplório o Lampião perante a velocidade e a virulência que a nossa cidade hoje está com os cangaceiros modernos. Aqueles que vão... Ele não quer nada não, ele quer matar você. Se você reagir, ele mata, como tem história, todo dia de mata. Então, se você remontar ao cangaço, certo? Aquela época
e porque também teve época de violência em todas as épocas. Se você levar em consideração o Velho Oeste também, a turma chegava lá numa fazenda, entrava, matava para roubar as fazendas, né? Você for lá para o passado, as pessoas, já no século XIX mesmo, pessoas andavam a cavalo, os ricos andavam a cavalo, entravam dentro das casas, né? Atravessavam da sala para a cozinha e matavam as pessoas, né? Porque rico não trabalhava, matava a gente, né? Era trabalhar depois da Revolução Industrial. Então, eu queria, só para trazer um pouco desse romantismo, porque quando você hoje coloca, né, para a população o que é o cangaço, né? Mesmo na televisão, nós temos agora mesmo uma novela da Rede Globo, Cordel e Cantado. O Cordel e Cantado, que eles são bonzinhos, os cabras não matam ninguém. Certo? Isso, para a população precisa saber realmente como era o cangaço de antigamente e se esses assuntos serão discutidos nesse terceiro Cariri Cangaço e quais outros assuntos de importância para o conhecimento e será discutido nesse debate. Com certeza, Jonas. A partir dessa sua reflexão, a gente consegue realmente visualizar e compreender. Na verdade, a história da humanidade foi toda pontuada por conflitos, né? Por violência, por o embate, o confronto, né? Desde a época da conquista de tribos, as conquistas tribais. Então, na verdade, eu concordo contigo. Hoje a gente vive uma escalada descomunal, algo jamais visto. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, nós estávamos vendo um dos programas de rádio, uma gangue, num dos bairros aqui de Fortaleza, invadindo uma escola. E uma viatura da Polícia Militar, completamente impotente, solicitando reforço. Por quê? Porque os 3 policiais que estavam ali, não lembro qual bairro, não lembro agora, mas não tinham condições de impedir aquela ação. E o Cariri Cangaço, como a Aderbal falou, ele tem também esse viés, Jonas, de trazer um pouco dessa reflexão. Trazer realmente uma análise. O que a gente observa, Jonas? O começo da literatura voltada para o cangaço, ela foi construída muito à base dos memorialistas, daquelas pessoas remanescentes da época. E tem também um viés muito forte do romantismo, a partir até da própria literatura do cordel, dos cantadores, que foram grandes responsáveis pela perpetuação, inclusive, do mito. Então, esse romantismo, que é facilmente identificado nos jovens, nos rapazes daquela época, que tinham um sonho de seguir Lampião, uma vida livre, liberta, dinheiro fácil, poder, e as garotas, as menininhas do sertão, Jonas, que muitas vezes se apaixonavam por aqueles verdadeiros deuses. Então, esse fator que tu falaste do romantismo, ele é real. E no Cariri Cangaço nós também vamos ter um espaço para debater um pouco isso, compreender como funcionava no inconsciente daquela sociedade rural essa questão do romantismo, que espécie de sentimento despertava naquelas pessoas. Então, hoje, dentro do Cariri Cangaço, nós temos esse viés do estudo mais sociológico, antropológico, da compreensão de como aquela sociedade via o cangaço, interagia com ele, porque na verdade havia uma interação muito forte, como os coronéis se inseriam, porque naquele momento ali era uma autoalimentação. Os cangaceiros alimentavam o sistema coronelístico, que se alimentava dos cangaceiros, e era um ciclo vicioso perigoso. Quando o Lampião deixou de ser útil a esse sistema, o cangaço acabou. Então, o Cariri Cangaço também fará uma reflexão nessa direção. Eu queria ouvir aqui o nosso historiador, o Ângelo, porque o Ângelo, o meu contato, né, eu nunca tive medo de Lampião. E porque o meu primeiro contato com essa história de Lampião, que eu já tenho 70 anos de idade, então eu já sou de uma era passada, né? E foi um romance de literatura de cordel, que eu achei tão bonito. Lampião foi no inferno e depois no céu chegou. São Pedro estava na porta, Lampião então falou: meu velho, não tenha medo, me diga que é São Pedro, e logo o rifle puxou. São Pedro, desconfiado, perguntou ao valentão: quem é você, companheiro, que anda com esse rojão? Ele disse: se não sabe quem sou eu, vou dizer sou Lampião. Então, esse meu contato de jovem com essa literatura de cordel, entende que o Lampião já tinha morrido, naturalmente, então eu nunca tive esse medo desse outro Lampião. Mas a turma contemporânea de Lampião realmente tinha medo dele? Muito medo. A literatura de cordel, ela contribuiu para essa romantização, você bem falou. Mas na época do cangaço, a população, de modo geral, sertaneja, temia muito a Lampião.
O que aconteceu também a partir da década de 60, com Rui Facó, que começou esse romantismo na literatura em si, excetuando a literatura de cordel. Ele era um escritor marxista que na década de 60, procurando uma espécie de herói, ele viu Lampião esse herói. Viu em Lampião esse herói. Então o livro de Rui Facó, ele faz uma análise daquele Lampião romantizado. Um Lampião herói, o que tirava dos ricos para dar aos pobres. E isso era uma coisa que não acontecia. Pode ter até acontecido antes com outros cangaceiros, mas com Lampião especificamente, isso não aconteceu, muito pelo contrário. E como bem falou Severo, os cangaceiros, de modo geral, eles eram unidos aos coronéis. É outra questão que muita gente que não estuda o cangaço pensa que, inclusive, a própria novela, que foi falada há pouco tempo agora, O Cordel Encantado, ele faz essa comparação, né? Como se o cangaceiro lá fosse o oponente do coronel. E não era bem assim. Na realidade, eles eram farinha do mesmo A novela saco. está descontextualizada também no tempo e no espaço, né? No tempo e no espaço. Só mais um detalhe em relação à novela, já que está na mídia, né? A própria questão do figurino dos cangaceiros é uma coisa estapafúrdia, né? Porque você vê o acampamento, parece mais um acampamento cigano. Como é que eles iam se deslocar com tudo aquele material, com aquela coisa tão... Cigano, então é uma coisa a mistura, é por isso que é uma novela. É, por isso que é uma novela. É por isso que é uma novela. Mas Rui Facó contribuiu muito para isso, infelizmente. O que é que você acha, Aderbal, dessa comparação, como eu vi Lampião? E você também, que é um menino, né, em relação ao João Luiz da Silveira de Capuí, você também deve ter já tido esse contato já com esse romantismo de Lampião, né? Depois você se aprofundou. Jonas, a maior decepção que eu tive foi quando eu descobri quem realmente foi Lampião. Na minha infância, Lampião era o que você disse, que os colegas aqui falaram. Era um Robin Hood. Gente boa, né? Exatamente. A minha maior decepção foi quando eu descobri que ele não era nada aquilo do que eu pensava. Agora, uma coisa que muito me surpreendeu, é quando eu digo que a gente tem que mudar, principalmente a cabeça das pessoas mais jovens. Há pouco tempo foi exibido um documentário aqui de um colega nosso, que foi feito um belíssimo espetáculo do Vônei Oliveira, um documentário muito bom, sobre um casal de cangaceiros, aonde esse cangaceiro, no dia que a gente estava assistindo a exibição desse vídeo, do colega Vônei, ele dá um depoimento onde ele diz como era que ele matava, como é que ele torturava, e eu fiquei abismado como é que os jovens que estavam ali assistindo, batendo palma e achando bonito aquele depoimento. Aquilo, quer dizer, se no dia da exibição fosse aberto aquilo a alguém se pronunciar alguma coisa, na hora eu teria falado ali em relação àquilo. Porque eu fiquei simplesmente chocado. E você vê uma pessoa dizendo como era que matava, como é que fazia isso, aquilo, outro, e os jovens tudo batendo palma achando aquilo bonito. Quer dizer, há uma inversão dos valores hoje em dia que na minha época de criança, de rapaz, eu acredito que não existia. Hoje em dia, como eu disse, está totalmente banalizado. A novela da Globo, estamos falando muito da novela, tecnicamente é uma das melhores TVs do mundo. Com certeza. Mas a desconstrução da história que está causando em relação a isso está uma coisa terrível. E ainda botaram um reinado lá. Vamos pedir aqui um pequeno intervalo, aqui no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo Cariri Cangaço. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Cariri Cangaço. Vou voltar aqui com o nosso amigo Manuel Severo Gugel Barbosa. Agora eu disse o nome todinho para não ter nenhum problema. Por que você começou a
fazer esse seminário, esse ciclo de debate, essas palestras sobre o cangaço? Por que trazer a história do cangaço e para esse mundo contemporâneo e conectado ao planeta Terra, onde a tecnologia da comunicação e da informação nos leva para mundos nunca antes imaginados? Por que voltar para o cangaço? É por isso que eu remeto a esse romantismo. Por que resgatar a história do cangaço? Nós estamos esquecendo? Na verdade, não digo esquecendo, mas talvez contando uma história que não era verdadeira. E trazer o Cariri Cangaço para o momento atual poderá estar sendo uma grande oportunidade de realmente contarmos ou tentarmos contar a história como ela realmente aconteceu. E o interessante, Jonas, no Ceará, o Ceará não tinha tradição dentro da historiografia do cangaço como um cenário importante dentro daquele ciclo. E a partir do nosso Cariri, do meu Cariri, nós começamos a identificar que o Ceará foi sim um dos principais cenários, Jonas, do ciclo lampiônico do começo do século passado. Então, por que fazer todo esse esforço de reunir pesquisadores do Brasil inteiro? E você foi muito feliz quando lembrou. Jonas, nós temos representantes de todas as regiões do Brasil. Nós temos aqui 17 estados a partir do dia 20 de setembro na região do Cariri. Nós temos confirmados 148 pesquisadores de todo o Brasil, de muitas universidades. Então, só essa adesão já justificaria a realização de um evento dessa natureza. E nós temos tido muito cuidado para conduzi-lo da maneira mais responsável possível. A partir da escolha da temática, esse ano temos Insurreição à Sedição. A Insurreição de 17, né, repercutindo até os dias de hoje, e no meu cratinho de açúcar, com as grandes personalidades que foram Bárbara de Alencar, Tristão Gonçalves e Martiniano. Então nós vamos ter a palestra de abertura sobre esse aspecto, sobre esse fenômeno maravilhoso, sobre esse momento importante do Nordeste do Brasil e do Crato. E vamos à outra ponta da temática, que é a sedição, e aqui eu estou muito à vontade para falar da sedição, uma vez que a FGF está finalizando uma espetacular produção, a mais esperada do ano, que é a sedição de Juazeiro, que tem o amigo Jonas aí à frente e que vai nos dar muito prazer, porque iremos, dentro do Cariri Cangaço, ter uma apresentação do primeiro capítulo da sedição de Juazeiro. Então, todas essas temáticas capilares que constroem essa memória, essa história do Nordeste, estarão presentes no Cariri Cangaço. Não é apenas cangaço, Jonas. Hoje é um evento plural, extremamente dinâmico, que fala de coronelismo, messianismo, religiosidade e cangaço. Além de estar pontuado e estar realmente com a presença muito forte do folclore, da cultura, da arte do nosso Cariri. Ok, o Ângelo, por que é importante resgatar essa história? E para a juventude, para que ela tenha o conhecimento de sua história. Quem não sabe a história também não sabe o presente e muito menos viverá no futuro, né? Exatamente. A história do cangaço, como bem falou o Severo no começo da sua fala, é uma história de violência que envolveu o coronelismo, o messianismo, beatos, cangaceiros. Por conta disso, aconteceu muita violência. E hoje, como a violência está presente no nosso cotidiano, isso é uma maneira da gente tentar fazer com que as pessoas, vendo o que aconteceu no passado, não se repita hoje, no presente. Eu sei que isso é muito difícil. Nós já conversamos aqui sobre a violência reinante hoje, né, no nosso meio. Mas a gente estudando um tema tão difícil quanto esse, quanto o cangaço, que infelizmente nos atrai muito preconceito por nós estudarmos esse tema tão complicado de uma maneira geral de se estudar, porque justamente trata da violência. Mas nós devemos ver que, infelizmente, essa violência aconteceu. Nós não podemos fazer de conta que não existiu. Claro. Então, ela faz parte do contexto histórico, né? Do contexto histórico, no caso específico do cangaço, aqui no Nordeste. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas tomem conhecimento do que foi realmente o cangaço e que a gente não venha repetir os mesmos erros.
Eu queria colocar o Anderbal. O Anderbal, quando assistiu o documentário do Vôner, ele ficou abismado, né, com aqueles aplausos, né? Mas quando você foi assistir Aquiles com o Brad Pitt, né? E que ele fazia o papel de o Alexandre o Grande, né? Um filme. Para que é um assassino maior do que Alexandre o Grande? Você bateu palma também? Você, Anderbal, bateu palma? Oh, rapaz, que cara bonito, que herói grande, ou não? Ou você ficou indignado Não, também? Porque aquilo ali matou mais gente do que Vamos fazer as comparações. Você vai assistir uma obra dessa, você fica admirado com a grandiosidade que Hollywood sabe fazer. Não com os crimes cometidos pelos personagens que supostamente existiram, né? Então, a partir do momento que a gente vê uma coisa que não condiz com o bem viver, digamos assim, a gente não pode se admirar e enaltecer isso daí. Senão, daqui uns tempos vão estar enaltecendo aí os Fernandinhos Beiramar, os Elias Maluco, os estupradores que passam pouco tempo na cadeia e saem. Quer dizer, a partir do momento que você aplaude um depoimento de uma pessoa dizendo como é que matava, isso, como é que torturava, qual é a referência que você vai dar para as futuras gerações? Mas quando fizerem um documentário, um filme sobre o Mainha, a turma vai achar que ele era herói, né? Exatamente isso que eu estou lhe dizendo. O cinema tem isso, Anderbal? Tem essa coisa de transformar, né, aqueles que foram cruéis em heróis? O cinema e a televisão têm uma responsabilidade enorme, enorme em relação à nossa história. Infelizmente, com raríssimas exceções, a gente vê um fato histórico contado como ele realmente aconteceu, né? Então, eu fico até às vezes, isso já foi motivo de alguns debates, até que ponto um roteiro ou um diretor tem a liberdade de mudar uma história. Quer dizer, a partir por a história do cangaço, eu acho que não existe ficção nenhuma que supere uma história tão cruel e tão cruenta como foi a história do cangaço. Então, já foi feito o Cangaço, o filme, aquele que você assistiu e disse, rapaz, esse daqui está retratando a realidade do... Infelizmente, essa lacuna ainda está para ser preenchida. Então vamos fazer, né? porque vamos vocês fazer. estão esperando o quê, O filme que mais se aproxima digamos, de uma realidade, foi um filme feito, na verdade, sobre Benjamin Abraão, que é o Baile Perfumado, é o filme que mais se aproxima. Você tem uma ideia, é o Cangaceiro, que foi um filme premiado aí no vários locais no mundo afora, não retrata a história do cangaço como realmente foi. É um cangaço americanizado. É um cangaço bem americanizado. Não é o cangaceiro, para começar, não andava a cavalo. O cangaceiro andava a pé. Então, eles fizeram um filme, eu acho que para competir até com o mercado americano, né? E que foi muito bem sucedido, diga-se de passagem, né? Mas ainda está faltando a gente preencher isso daí, quem sabe... Severo, por que a gente não faz um filme, aproveita e lança nesse Cariri Cangaço a ideia, junta-se os pesquisadores? Não, isso é uma ideia, é um negócio legal. Você junta os grandes historiadores, os grandes pesquisadores, e a gente faz um roteiro em várias mãos, de uma contribuição aberto para a discussão, abre essa discussão e coloca-se o tema da verdade e se roteiriza e se produz um filme que saia dentro do Cariri Cangaço agora. O que você acha dessa ideia? Desafio colocado e desafio assumido. A partir de agora, a curadoria do Cariri Cangaço, junto com o GEC, Grupo de Estudos do Cangaço do Ceará, e a SBEC, certamente, nós iremos perseguir esse desafio, Jonas. E porque nós temos hoje a tecnologia, rapaz, nós temos hoje a mesma tecnologia que Hollywood tem. Não se engane, não tem mais aquele negócio... A comunicação e a produção cinematográfica hoje no mundo, para mim, é uma só, porque não interessa que você está aqui. Se você quiser fazer uma coisa que você não tem aqui, você vai lá na Nova Zelândia e faz. Você vai lá no Canadá e faz. Você vai lá no Cariri e faz. Você faz em outro canto. Não interessa. Então você pode. Por que a gente tem um tema desse tão rico e a gente não aproveita e não vai mesmo atrás e para fazer um trabalho desse, o filme, Cangaço, o filme... A turma não costuma dizer, colocar o nome de a Bíblia, né? Qualquer coisa diz, né? Que é a coisa melhor. O cangaço fica um negócio muito interessante, né? Então vamos fazer isso, vamos. Com certeza, com certeza. O que é que você acha, amigo? A sua ideia é bastante interessante e agora não devemos esquecer que é um tema muito amplo, né? Aí as discussões vão começar
Mas nós temos um ano para discutir Não, até a o partir próximo do Cariri princípio Cangaço. de que quando começou o cangaço, existe até essa problemática. Porque existem pesquisadores que acham que o cangaço é desde que os portugueses chegaram ao Brasil. Outros já acham que muito foi. bom. Você pode levar para o passado os desbravadores, né, que entravam, né? Que é outra questão, Jonas, que acontece, é que muita gente pensa que o cangaço é de Lampião para cá. E antes de Lampião já existia o cangaço. Claro. Bem antes dele, né? Então, Lampião não é sinônimo de cangaço. Ele foi mais um cangaceiro, apesar de ter sido o maior, o que mais passou tempo, o mais conhecido. Mas ele não foi o único nem o primeiro. Você poderia falar didaticamente, né, o significado, o que é cangaço, o que é cabra e o que é... Existe essa diferença entre... Existe. Tem o jagunço, né? É o jagunço, né? Conhecido jagunço. O jagunço, bem didático, era aquele que trabalhava para o coronel. Ele recebia pelo aquele serviço. Ele né? era empregado do Ele coronel. era empregado do coronel. O cangaceiro não, ele era nômade. Mas ele não trabalhava de enxada não, né? Às vezes trabalhava. Trabalhava também? Às vezes eles só usavam quando era preciso. E o para uma cabra? empreitada política. O cabra ele é semelhante ao jagunço. Né? É. Agora o cangaceiro não. O cangaceiro ele era nômade, né? Ele não trabalhava para o coronel, a não ser Aí esporadicamente. tem alguma relação com o cigano? Que a gente lembrou da novela aqui e achou que a novela estava mais para cigano, né, os acampamentos. O cangaceiro tinha alguma coisa a ver com o cigano? Ele também levantava o acampamento e ia para outros locais quando tinha... A questão de ser nômade é uma comparação que existe entre o cangaceiro e o cigano, né? Mas Só não tem que- nada a ver com a Não. raça cigana, Não. né? E o cangaceiro, todo o material que ele utilizava nos acampamentos, ele carregava no corpo. Por isso aquela parafernália, quando você vê uma foto no cangaceiro, É. além de ter uma estética bonita, né? Ali ele carrega tudo ali, até a própria barraca está acoplada ao seu corpo ali. Daí o nome cangaço, né? Que vem de Isso. canga. Que vem A de canga né? que coloca ali no exatamente. corpo do animal, né? Então essa é a relação que existe entre o nome cangaço e a própria canga. A nossa juventude não se interessa por cangaço, mas se interessa por Senhor dos Anéis. Então, você recomendaria que tipo de, pelo menos 3 livros, e para os jovens que nos assistem, pudessem começar a se interessar por essa temática? Você teria rapidamente... Sim. Para começar a estudar o cangaço, eu indicaria um livro, apesar dele ser muito espécie, mas é um livro que tem muitas fotos, então o jovem já vai se interessar um pouco mais. Lampião, Cangaço e Nordeste. Esse livro foi escrito na década de 70 por uma professora pernambucana. Você só encontra hoje em sebos, né? Ele não está à venda, mas não é tão difícil. E é um livro bem fácil, bem didático de ler. São capítulos curtos e tem muita foto. É um bom livro para você iniciar a pesquisa do cangaço. Aderbal, você daria... Billy Chandler, um brasilianista, né, que é considerado um dos melhores livros também, que ele é bem imparcial em relação à história. Ou seja, ele não puxa a história nem para um lado nem para o outro. Ele conta os fatos como Como é o nome do livro? aconteceu. É o cangaceiro de Billy Chandler, Lampião, Rei do Cangaço. E Né? você, Severo? Eu vou puxar brasa para minha sardinha. Nós temos no Cariri grandes autores. E Com o certeza. Estado Maior do Cangaço, do grande em memória Hilário Lucete e do meu particular amigo Magério Lucena. Então esse livro é espetacular, a gente recomenda. Aqueles que estão desejando se aproximar da temática vão com certeza se aproximar de uma maneira maravilhosa a partir do livro de Hilário Lucete e Magério Lucena. Rapaz, depois vocês entraram num processo aqui terrível agora, né? Eu preciso ler esses livros, não li nenhum dos 3. Então todos os 3 estão obrigados a me emprestar o livro, porque eu devolvo, viu? Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o Cariri Cangaço. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br.
O programa Universidade Viva hoje está falando sobre o Cariri Cangaço. Eu queria colocar aqui o Manuel Severo, o Gel Barbosa na conversa para ele falar um pouco mais sobre a programação deste ano do terceiro Cariri Cangaço, né? É uma coisa interessante, né, que a gente, quando vai fazer um evento, a gente faz o evento rapaz, numa cidade e depois num clube e depois vai embora para casa. O seu é itinerante igual o cangaceiro, é? Pois é, né? A natureza do cangaço acabou sendo incorporada. Na verdade, Jonas, e você falava no início, são 6 municípios que acolhem o evento, um evento itinerante. Ele acontece um dia em cada município do Cariri. Tem dia que ele visita 2 municípios. Primeira noite no Crato, com Bárbara de Alencar. Depois teremos Começa no Crato. Começa no Crato, a abertura é contando a história de Bárbara de Alencar. Perfeitamente. Um debate sobre Bárbara de Alencar, com nomes fantásticos que pesquisam a temática no Teatro Municipal. E que é dia 20, é? Dia 20 de setembro, uma terça-feira, às 7 da noite. Uma terça-feira. Logo após a abertura, nós vamos ter, para nossa felicidade, o lançamento da exposição Cangaceiros, do Ricardo Albuquerque, que é o material mais rico de imagens que temos de Lampião, remanescentes do trabalho do árabe Benjamin Abraão, a partir do Ademar Albuquerque, né, da Bafilme. Da Bafilme, Então né? teremos o lançamento logo depois da abertura no Centro Cultural do Araripe, lá na Galeria de Arte do Centro Cultural do Araripe, vai ficar a exposição por todo o período do Cariri Cangaço. No segundo dia, iremos participar de um grande debate sobre Angico, a polêmica do Angico, mistérios e mentiras. Logo depois, faremos a visita ao município de Barro, que, para quem não sabe, Jonas, Barro, na verdade, é um cenário importantíssimo, porque foi ali que tudo começou. Foi Barro que acolheu o grande e célebre cangaceiro Senhor Pereira no início da formação de seu grupo, de seu bando, do qual fazia parte o jovem Virgulino, não era nem Lampião. Então, a partir de Barro, foi-se desencadeado realmente esse grande ciclo lampiônico. De Barro, vamos no mesmo dia para Aurora, que é outro cenário importante lá do meu amigo Zé Cícero, do prefeito Dailton. A Aurora realmente é um cenário importantíssimo, porque foi ali que se planejou todo o ataque à cidade de Mossoró, que é um dos momentos mais importantes do ciclo Lampião. No outro dia, estaremos no município de Barbalha. No outro dia, no município de Juazeiro, Missão Velha, Porteiras, todos cenários importantes que estão juntos na promoção do evento. Então, temáticas voltadas para o Nordeste. Por exemplo, Coronéis, vamos ter 2 palestras, Jonas, importantíssimas sobre um dos maiores brasileiros do seu século, Delmiro Gouveia. Uma palestra sobre a vida de Delmiro e outra mais polêmica, sobre a morte de Delmiro, que até hoje está mal contada. Vamos ter um momento também da arte. Nós vamos ter lá no Cariri Cangaço uma pequena amostra da musicalidade do Nordeste, quando teremos com o nosso querido Múcio Procópio uma palestra espetacular contando a história da música nordestina. Então, o Cariri Cangaço é isso, é esse evento plural, que vai realmente contar também com o lançamento de novos livros, que vai também contar com o maravilhoso lançamento de uma grande minissérie da TV brasileira, Sedição de Juazeiro, com um grande debate com os maiores pesquisadores da temática, lá no Teatro do Sesc. Então, é importante que a gente possa abrir esse leque de possibilidades, trazer temas capilares, trazer pessoas que realmente possam contribuir com o debate de forma responsável. E você que está nos ouvindo, né, por favor, entre no site do Cariri Cangaço, www.cariricangaco.com e se aproxime dessa história, venha ao Cariri participar junto com todos nós. O Jonas é um dos grandes convidados lá do nosso evento e certamente faremos todo o esforço, Jonas, para repetir o resultado que tivemos nos outros anos. O cuidado, o zelo, a dedicação são as mesmas. Temos limitações, na verdade, Jonas. Não é fácil você tentar coordenar uma equipe de mais de 120 pessoas, de todos os municípios, da Universidade Regional do Cariri, do ICC, do ICVC, da Fundação Promemória, companheiros da Associação de Cordelistas do Crato, do Ponte Cultura Lira Nordestina, da SBEC, do GEC, enfim, é um conjunto de instituições, de pessoas de boa vontade. É um evento construído por muitas mãos, Jonas. E com certeza agora com essa sua provocação do filme, vamos ter muita coisa para fazer daqui para frente, meu amigo.
E perfeitamente. Queria colocar o Ângelo Osmiro para ele falar também um pouco desse evento e da importância desse evento Cariri Cangaço, né, para a história. O Cariri Cangaço, que teve o seu primeiro número em 2009, é isso, velho? Em 2009 nós já vamos para o terceiro. A cada ano vem se tornando um evento importantíssimo. Todos os pesquisadores do Brasil inteiro ficam contando os dias para que chegue o momento do Cariri Cangaço. O diferencial do Cariri Cangaço é que nos dois eventos anteriores e nesse, já com a programação já definida, a diversificação das palestras são sempre diferentes, a gente procura não repetir. E como o cangaço não é uma coisa que só estude o cangaço como a gente já falou aqui, ele abrange vários viés. O coronelismo, o milicianismo, aí vai entrar o Padre Cícero, o Antônio Conselheiro, o Delmiro Gouveia. Então, a história do Nordeste de uma maneira geral. Então, o Cariri Cangaço abrange tudo isso. E espero contar com a presença de muitas pessoas do Ceará inteiro lá no Cariri Cangaço e deixar meus parabéns aqui, em particular para o Severo, por esse evento que ele encabeça, que o Ceará está na frente aí, né, nessa empreitada do Cariri Cangaço, que outros estados do Nordeste se espelhem no Cariri Cangaço e também façam o seu Seridó Cangaço, o seu Pajeú Cangaço e por aí afora. Eu queria colocar a Derval para perguntar dele, Derval, um tema tão fantástico como esse Cariri Cangaço, se fosse em outro país, por exemplo, se fosse nos Estados Unidos, hein, nós teríamos muitos e muitos filmes, e não o primeiro que nós vamos fazer? Com certeza. Se nós juntarmos todos os grandes bandidos americanos, nenhum deles chega, digamos, aos pés de Lampião. Nenhum. De todas as formas, na violência, no tempo que permaneceram como foras da lei, né? Nenhum deles, no entanto, a grande indústria do cinema americano, ela cresceu aonde? No filme de Bang Bang. O Bang Bang imperou durante quantos anos na indústria cinematográfica americana? E ainda hoje. Todo ano sai pelo menos 10 filmes sobre o tema. E falando um pouquinho também do Cariri Cangaço, não é só história. Isso. Nós temos também a geografia, porque há 20 dias atrás nós estivemos no Raso da Catarina, que é considerado um inferno verde, né, onde Lampião adentrava e nem a polícia tinha coragem de o perseguir lá dentro por conta do terreno tão hostil que é o Raso da Catarina. E nós adentramos ao Raso da Catarina, fomos até a tribo dos índios Pancararés, que à época de Lampião eles foram amigos. Lampião muitas vezes cruzou o Raso da Catarina. É um lugar fantástico. Para quem não conhece o Raso da Catarina, pode acessar o blog do Cariri Cangaço e lá vai ter imagens postadas de dentro do Raso da Catarina. O cânion do Rio São Francisco é uma coisa simplesmente fantástica. Se o cânion do Rio São Francisco fosse um país, me desculpe, mas fosse um país de respeito, era visitado por milhões e milhões de pessoas durante o ano todo. Mas, no entanto, tem gente que sai daqui para ir conhecer o Grande Cânion lá fora e não conhece o cânion do Rio São Francisco. Eu fico abismado como tem gente que sai daqui, a religiosidade, né? Para fazer a caminhada de Santiago, vai ser peregrino. Né? Para quê? Para dizer para o amigo que foi para a Europa fazer a caminhada. Por que ele não vai fazer aqui para Padre Cícero, para Canidé? Ele vai por motivo religioso, segundo o que a maioria diz, mas na minha opinião não é. Vai para dizer que foi para lá ser peregrino fora do país. Quer dizer, a gente tem a região do Cariri mesmo. Quantos fortalezenses nunca pisaram lá no Cariri? Uma região geograficamente fantástica, né? Quer dizer, se fosse num país sério, isso era conhecido, era estudado, né? Mas, no entanto, se você perguntar a um estudante aqui o que é o Vale do Cariri, ninguém sabe. Se você perguntar o que é a Disneylândia, todo mundo sabe. Com certeza. Então, a gente tem que dar valor ao que é nosso, né? Ok, eu vou pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva e quando voltaremos para as considerações finais. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br.
O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o cariri cangaço. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Infelizmente, nosso programa está começando ao fim e cada um dos senhores tem 1 minuto para suas considerações finais. Vou começar aqui com o nosso amigo Manuel Severo Gugel Barbosa, que prometeu que desta feita nós vamos fazer um filme sobre o cangaço no Brasil. Severo. Com certeza, Jonas. Ano que vem, daqui a um ano, Nós voltaremos aqui à exibir. Universidade Viva para lançar Cangaço, o filme. Isso. Uma produção do Cariri Cangaço com a FGF TV, Pronto. com apoio do GEC e da Laser Video. Isso aí não Com tenha certeza. dúvida. E nesse minuto final, a gente agradece a você a gentileza, a cordialidade, a atenção que tem tido conosco e parabenizar o nosso Cariri. Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Barro, Aurora e Porteiras. Esses 5 municípios que estão irmanados na construção desse grande evento. Então, você que nos assiste, acesse o blog do Cariri Cangaço, www.cariricangaco.com, e com certeza vão estar aqui os créditos do nosso blog. Se inteire da programação, não é necessário fazer inscrição prévia. Ligue para a gente, mande e-mail, vá ao Cariri, a inscrição é feita no ato da sua chegada, nos teatros que vão acolher os eventos e com certeza você vai viver, viu, Jonas, um grande evento. E a gente vai estar lá de braços abertos para juntos construirmos esse grande Cariri Cangaço 2011. Muito obrigado, Jonas. Ok, Ângelo Osmiro Barreto. Eu gostaria de aproveitar o momento do final do programa, Jonas, para convidar, principalmente você que está em casa, que ainda tem preconceito com o tema cangaço. Vá ao Cariri Cangaço, de 20 a 25 de setembro, para você ter uma ideia do que se trata lá no seminário Cariri Cangaço. Tenho certeza que você vai gostar. Ok, Adeval. Bom, eu torno a repetir que se a gente não cuidar do que é nosso, quem é que vai cuidar? Se todas as regiões do Ceará fizessem eventos semelhantes às suas peculiaridades, né, a nossa história seria bem mais conhecida pelos nossos. E, infelizmente, a nossa história é desconhecida por nós mesmos. Né? Então, o Ceará é muito grande, o Nordeste é enorme. Então, se cada qual fizer a sua parte, a gente vai deixar de primeiro conhecer lá fora para conhecer aqui dentro. Então, que fica aqui o convite e a gente aguarda todos que puderem se fazer presentes. Ok, agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido na íntegra no nosso portal, no youtube.com/FGFIES, onde você assiste este e outros programas gravados e produzidos aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.